Olá, oitavo ano, tudo bem? Pessoal, vamos terminar esse capítulo 2 sobre as plantas, agora lá da página 284 até a página 292. Nessa segunda parte, ele fica um pouquinho mais complicado, tá? Existem informações novas, nomes completamente diferentes, então preciso que vocês prestem muita atenção. Vamos lá, então. Nós já falamos sobre as briófitas e sobre as pteridófitas, certo? Briófitas avasculares não tinham estruturas verdadeiras, como raiz, caule e folhas. As pteridófitas já evoluíram um pouco, porque elas possuem agora os vasos condutores de seiva e também estruturas verdadeiras, raiz, caule e folha. Chegamos nas gimnospermas, que também apresentam vasos condutores de seiva, como as pteridófitas, mas as gimnospermas são as primeiras plantas a ter sementes, mas elas ainda não vão apresentar flores e frutos, porque essas últimas duas estruturas, flores e frutos, só vamos encontrar nas angiospermas, que é o grupo vegetal mais desenvolvido, mais evoluído, tá? E os representantes mais conhecidos das gimnospermas são os pinos, essa aqui, vocês já devem ter visto bastante, pinheiro. Tem a araucária, super característica no sul do país, principalmente ali na área do Paraná, tanto que tem floresta de araucárias, né? Por conta disso, mata de araucárias. E também tem o ginkgo biloba, tem uma ação medicinal, tem essa folha desse formato aqui. Como que acontece, então, essa história evolutiva das gimnospermas? A novidade evolutiva que surgiu nesse grupo foi a presença das sementes. Então, a partir das gimnospermas, nós já vamos encontrar sementes. As angiospermas também vão possuir. A importância da semente qual que é? Proteção do embrião, porque vai aumentar a taxa de sobrevivência das novas plantas. Essa semente vai proteger o embrião, então garante um sucesso maior para essa preservação das novas plantas e tudo mais. As novidades evolutivas que surgiram posteriormente, ou seja, na verdade, anteriormente, que surgiu antes, a pluricelularidade, embrião e os vasos condutores de seiva, foram mantidos. E isso vai se repetindo em toda essa área evolutiva do reino vegetal. Então, aqui na escala de evolução, nas briófitas, possui lá a questão do embrião e a pluricelularidade. Só. Depois das briófitas surgiram os vasos condutores de seiva. Então, pteridófitas, gimnospermas e as angiospermas possuem vasos condutores. As sementes é característica das gimnospermas. A partir delas surgiu e vai se repetir nas angiospermas, tá? Sobre a reprodução das gimnospermas. Neste grupo, as estruturas reprodutivas elas estão abrigadas em estróbilos. E muitos estróbilos são formados por folhas em forma de escama que se organizam ao redor de um eixo. Então, na outra imagem está melhor. Sabe aquele, tem um enfeite de Natal que é o próprio estróbilo, vou mostrar para vocês. Tem o feminino e tem o masculino. E os estróbilos, como eu já falei, tem masculino e feminino, eles podem ser encontrados na mesma planta ou em indivíduos diferentes. Na base das folhas, em forma de escamas, existem estruturas responsáveis pela reprodução. Os órgãos reprodutores masculinos mudou de nome. Antes era anterozoide, né? Agora é o grão de pólen. Já existe a polinização, que vão ser levados pelo vento ou por outros animais até a estrutura reprodutiva feminina, que se chama oosfera, tá? Então aqui já mudou o nome. Antes vocês estavam acostumados com o anterozoide, já era, não é mais anterozoide, agora é o grão de pólen e temos a oosfera, ok? Vou mostrar outra imagem que fica melhor. Quando chegando ao estróbilo feminino, o grão de pólen se une ao óvulo e da união desses dois vai surgir o zigoto, resultado da fecundação. E o zigoto vai originar o embrião. E o embrião ali haverá acúmulo de nutrientes, tendo como consequência a formação da semente. Dessa forma, as sementes das gimnospermas possuem reserva de nutrientes e ficam armazenadas em um estróbilo feminino maduro. Nas araucárias, é chamado de pinhão. Isso aqui, ó. Não sei se vocês já comeram. Geralmente o pessoal coloca para cozinhar na panela de pressão, coloca um salzinho ali e come. É gostoso. Tô comendo a semente pura aqui. E o estróbilo feminino é chamado de pinha. Aqui, ó. Isso que eu falei para vocês, ó. A pinha. Isso aqui o pessoal usa às vezes para enfeite de Natal. Beleza? Quando a pinha está bem madura, os pinhões começam a cair no chão. Na verdade, cada estrutura aqui que parece uma folha, cada uma dessas estruturas aqui vai ser um pinhão, tá? Vai ser a semente.
que vai estar protegendo o embrião. Por isso garantiu um sucesso maior esse grupo. Então, vou mostrar essa outra imagem que está bem melhor para vocês, para entender como que acontece a reprodução. Então, temos as duas estruturas, né? Tem o estróbilo masculino e feminino, mas que também pode ser chamado de cone feminino e masculino. Esse termo varia. Então, o cone feminino vai dar origem ali ao pinhão, certo? E o cone masculino está responsável pela parte masculina, que vai ser representada agora pelos grãos de pólen, essa estrutura alada aqui. O grão de pólen ele vai ser transportado pelo vento, por outros animais, até a estrutura feminina. Nessa estrutura feminina aqui, tem a oosfera. Quando tem a fecundação ali, a união no grão de pólen com a oosfera, vai acontecer a formação do zigoto. Do zigoto vai ser formado o embrião. E ao redor do embrião vai ser desenvolvido esse tecido nutritivo, que nada mais é do que a semente, ok? Daí vai originar uma nova planta. Simples, né? Bem tranquilo, esse ciclo reprodutivo das gimnospermas. Que a gente não vai ver aquela fase do esporófito, acabou, ficou lá com as pteridófitas. Aqui é só a questão dos gametas mesmo, masculino e feminino. Tranquilo, galera? Então, gimnosperma é isso. Daí agora a gente vai falar sobre a interação entre as plantas e os animais. As plantas, elas utilizam algumas estratégias para a dispersão de suas sementes, principalmente a partir das gimnospermas, né? Porque é a única que vai ter semente. Contanto que continua lá nas angiospermas. Sendo a interação com os animais uma das principais. Desse modo, muitas plantas desenvolveram, então adaptaram estruturas para esse tipo de relação. E um exemplo é a dispersão das sementes da araucária por duas espécies de aves. E por muito tempo acreditava-se que uma ave que se alimenta de pinhões, conhecida como gralha azul, ajudava a plantar a araucária, essa espécie aqui, gralha azul. Mas os pesquisadores ficaram observando e verificaram que a gralha azul levava a fama da sua prima, essa bonitinha aqui, ó, que é a gralha picaça. Porque a gralha azul, ela raramente descia ao chão para realizar aquele trabalho ali. E a gralha picaça, que na verdade enterrava a semente para se alimentar depois. E ela acabava fazendo a dispersão e a plantação da araucária. Beleza? Chegamos às angiospermas. De gimnosperma acabou, tranquilo. Lembra que tem semente, que ela é reserva ali de tecido nutritivo, que vai proteger o embrião, que garantiu ali uma eficácia, que garantiu a permanência ali do grupo. Sobre as angiospermas, são as plantas que têm um maior sucesso evolutivo, com muitas espécies conhecidas, e essas plantas possuem características novas, tem flores e vai ter os frutos. E isso possibilitou uma alta taxa de sobrevivência e processos de coevolução com os animais, que continuou se desenvolvendo. A sobrevivência dessas plantas aumentou, porque o fruto ela é uma estrutura que vai acabar protegendo a semente. Se na gimnosperma só a presença da semente já era muito bom porque protegia o embrião, agora com as angiospermas existe um fruto que protege a semente que acaba protegendo o embrião. Ou seja, o sucesso é maior ainda, né? As angiospermas elas também vão apresentar raiz, caule e folha, como as pteridófitas e como as gimnospermas. Como que acontece então a história evolutiva das angiospermas? Elas são as plantas que estão na ponta do cladograma, olha aqui. Por isso, elas são consideradas as mais evoluídas. Então, sempre quando vocês observarem o cladograma e ver que bem na ponta está falando de um grupo ou uma espécie, significa que aquele grupo ou aquela espécie é a mais evoluída, porque está bem na ponta, tá? E a novidade evolutiva que surgiu foi a presença o quê? De flores e frutos, bem aqui, que contribuiu positivamente para o sucesso reprodutivo do grupo. Vale lembrar que as novidades evolutivas que surgiram lá nos outros grupos foram mantidas nas angiospermas. Então, as angiospermas também possuem embrião e pluricelularidade, possuem vasos condutores de seiva, possuem sementes e agora vão possuir também flores e frutos. Sobre a flor. As flores abrigam os órgãos reprodutores das angiospermas, ou seja, a estrutura responsável pela reprodução das angiospermas são as flores, ok? Flor é extremamente importante. A variedade de flores ela é muito grande, mas é possível identificar algumas estruturas, como o pedúnculo, essa partezinha aqui, ó, tá? É o ramo que vai sustentar a flor. Em sua extremidade tem uma porção dilatada que recebe o nome de receptáculo, que é essa aqui.
na qual vão se fixar as estruturas que vão formar a flor. O cálice geralmente tem a cor verde. Esse aqui, ó, cálice, esses dois, tá? E é formado por sépalas. Então, o conjunto de sépalas vai formar o cálice. E temos também a corola, que é de cores variadas, que é formado por pétalas. Então, um conjunto de pétalas chamado de corola, ok? Tá aqui na imagem também. O cálice e a corola têm função protetora, porque elas vão estar protegendo os órgãos reprodutores da planta. Agora, o conjunto de órgãos masculinos vai formar o androceu, que são esses aqui em amarelo, que nós já vamos falar. E o conjunto de órgãos femininos vai formar o gineceu, que é esse central aqui verde. Ok? Então mudou o nome também. Conjunto de órgãos masculinos é o androceu, mas o órgão ali reprodutor masculino vai continuar sendo o grão de pólen, tá? Aquela célula reprodutora masculina nas angiospermas ainda é o grão de pólen. E a célula reprodutora feminina vai ser o óvulo. Aí mudou o nome também. Não mais oosfera. Agora é óvulo, tá? Então aqui, ó, o androceu, ele é formado pelo conjunto de estames, que são esses amarelinhos aqui. E cada estame possui filete, que é essa estrutura bem fininha aqui, macho flexível, que na extremidade está a antera, e a antera é essa estrutura aqui, que vai se desenvolver os grãos de pólen que contêm as células reprodutoras masculinas. Já o gineceu, ele constitui por unidades, né, chamadas de pistilo ou carpelo, que são folhas modificadas. Então, pistilo, estrutura aqui, ó, tá? E cada pistilo tem 3 partes. Tem o estigma, que é essa porção inicial, onde ele vai receber o pólen. Tem o estilete, que é como se fosse um tubo, né, um canal, a parte intermediária, na qual o tubo polínico irá crescer. E tem o ovário, que contém os óvulos, e dentro destes o gameto feminino, bem nessa porção aqui. Fruto. Os frutos, eles são formados por uma porção que envolve a semente. E essa porção recebe o nome de pericarpo. Ou seja, toda essa estrutura que está envolvendo a semente, eu vou chamar de pericarpo. Mas o pericarpo ele é dividido em 3 partes. Tem o epicarpo, que é a parte mais externa, é a casca. Tem o mesocarpo, a parte interna, aquela parte carnosa que geralmente nós vamos acabar comendo. E tem também o endocarpo, que é aquela parte mais interna que está literalmente em contato com a semente, tá? Alguns frutos, como abacate, tomate, manga, mamão, possuem paredes espessas e, nesses casos, comestíveis. O fruto, função, proteger a semente e atrair os animais que auxiliem na dispersão da semente para locais distantes da planta-mãe, para conseguir território, conseguir chegar o mais longe possível, dispersão mesmo, tá? E a polinização e a fecundação. Polinização, pessoal, é o transporte dos grãos de pólen até o órgão reprodutor feminino. Então, polinização, transporte do grão de pólen até o órgão reprodutor feminino. Muitas flores, elas são vistosas, são grandes, muito coloridas, ou exalam um forte cheiro, ou mesmo perfume, tem aquelas que têm um odor de carne podre. Por que tudo isso aí? O objetivo é atrair os agentes polinizadores, aves, insetos e até morcegos. A polinização pelo vento e pela água também pode acontecer e os seres humanos podem realizar de uma forma artificial. Então, aqui a abelha está cheia de pólen, ó. Então, aqui já vai ajudar na polinização. Grãos de pólen, quando transportados até o estigma, ou seja, quando transportados até aqui, nessa região, vai ficar aderido a ele e inicia o desenvolvimento de uma longa projeção, que é o tubo polínico, que é esse filetinho aqui, ó, essas coisinhas bem fininhas aqui, ó. Tá vendo a setinha vermelha aqui, ó? Tubo polínico. Até chegar aqui na parte do ovário para se encontrar com o óvulo. E o tubo polínico vai levar os núcleos reprodutores masculinos até o óvulo, tá lá dentro do ovário, como eu acabei de falar. Pessoal, só pela formação do tubo polínico, nós já vemos uma baita independência da água, certo? Porque até as pteridófitas, elas precisavam da água para a reprodução, para levar ali o gameto masculino até o encontro com o feminino. A partir das gimnospermas não existe mais essa necessidade. Até porque esse transporte vai ser feito através da polinização, animais, enfim. E com essa formação do tubo polínico, que é extremamente importante para que haja fecundação, tá? Se a fecundação acontecer, tem o desenvolvimento de um embrião, que vai ficar protegido pela semente, tá?
O ovário, ele aumenta de tamanho e vai produzir ali, vai formar o fruto. Então, olha aqui a imagem também. Lembra, a flor é responsável pela reprodução nas angiospermas. Tem a parte masculina e tem a parte feminina. Na parte masculina, tem a liberação dos grãos de pólen, que vai chegar até a estrutura feminina. Vai formar o tubo polínico e esses núcleos, essa célula masculina, vai de encontro à feminina. Com o óvulo tem fecundação. Vai formar um embrião, o embrião vai se desenvolvendo e ao redor ali vai formar a semente. Depois existe a formação do fruto, aí germinou e começa o ciclo. Continua no caso, ok? Os órgãos vegetais. A folha, caule e raiz são órgãos das plantas que desempenham funções muito importantes para a sobrevivência do organismo vegetal. E esses órgãos, eles estão presentes, caule, folha, raiz, nas pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E também apresentam vasos condutores, o que vai diferenciar do filóide, cauloide e rizoide, que estão presentes lá nas briófitas. A raiz tem 3 funções principais, isso é muito importante. Vai fixar a planta no solo, retira do solo a água e os sais minerais necessários para a sobrevivência da planta e também realiza a reserva de nutrientes. As raízes, elas também são importantes para os ambientes no geral, porque tem aquela capacidade de agregar o solo, o que vai acabar diminuindo a erosão causada pela chuva e também pelos ventos. E um solo sem vegetação, isso vocês já viram, com certeza, em geografia, ciências mesmo. Ele é rapidamente carregado pela água e levado aos rios. E também pode deslizar pelas encostas, produzindo grande devastação e tragédias. Sobre a folha. As folhas, elas são as fábricas de alimento da maior parte das plantas. E é nelas que vai acontecer a fotossíntese. O que é a fotossíntese? O processo pelo qual a planta vai produzir uma substância extremamente importante ao seu desenvolvimento, que é a glicose. A glicose é aquele açúcar, é o alimento da planta. A capacidade que as plantas possuem de produzir o próprio alimento vai ser chamada de autotrofia. Ou seja, por isso que eu falo que as plantas são autótrofas, porque elas conseguem produzir o seu próprio alimento, diferente de nós, seres humanos, animais em geral, são heterótrofos, não conseguem produzir seu próprio alimento. E como que acontece a fotossíntese? De uma forma geral, clara, bem resumida e que vocês precisam saber. Na presença de água, de dióxido de carbono, obviamente na presença de luz solar ali, da clorofila, vai liberar gás oxigênio e a glicose, que é o alimento das plantas. Ok? Então, isso aqui vocês precisam também saber. Clorofila é um pigmento da planta que geralmente, de cor verde, auxilia ali na conversão da luz em glicose. E esse pigmento ele é encontrado nos organoides celulares, que é chamado de cloroplasto. Ou seja, a clorofila vai ficar dentro do cloroplasto, tá? E a razão de a maioria das plantas serem verdes é que a clorofila desse tipo ela é a melhor para absorção de luz, mas existem outras com a folha vermelha ou até mesmo amarela, tá bom? Então existem outros tipos de clorofila. O caule, 3 funções para terminar aqui a aula: sustentação de galhos e folhas, armazenamento de reservas alimentares e também a ligação entre raiz e folha. A glicose produzida pelas folhas por meio do processo da fotossíntese vai ser transportada pelos vasos condutores que vão percorrer o caule e enviam essas substâncias até as raízes. Em períodos no qual produz muita glicose, a planta armazena o que não utilizou nas raízes e no caule. E é importante destacar que a água necessária para a fotossíntese ela é retirada do solo pelas raízes e é enviada às folhas através do caule. Então é bem importante. A condução da água é só para cima, até as folhas, porque é ali que vai ser realizada a fotossíntese e a água é um dos elementos essenciais para a fotossíntese. Agora, a condução da seiva, ou seja, dos nutrientes, essa glicose aí, ela é produzida nos 2 sentidos, por isso tem essas setinhas aqui. Vai tanto para a raiz, quanto vai ter que ir lá para cima, a parte das folhas. Ok, galera? Então, essa é a aula. Vamos tirar as dúvidas na quarta-feira, beleza? Então, até mais, pessoal. Tchau, tchau.